Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Vamos continuar o nosso bate-papo em Amós, a nossa reflexão. Amós, o profeta, o livro da Bíblia, onde Deus se mostra extremamente contra a injustiça social. Nas suas páginas ali, nós vemos como Deus não está querendo um mundo espiritual elevado de músicas e desprezando a vida prática e a vida e o cuidado com aquele que não tem como cuidar de si mesmo. Enfim, várias situações. Deus se mostra assim, extremamente contra a injustiça social e outra, desculpa, deu um pulo aqui, e outras coisas. Amós, hoje o capítulo 2, do verso 6 ao 16, nosso papo aqui da comunidade, mas também para você, se você não está participando do nosso momento ali com Deus e orando uns pelos outros, esse aqui é um conteúdo também para você, aproveita. Ah, o capítulo 2 de Amós, do verso 6 ao 16, continua aqueles julgamentos que Deus estava dando para nações que estavam em volta de Israel e de Judá. Então, nações que não conheciam a Deus ou que recusavam, não, eu quero viver do meu jeito. E Deus falando e dando julgamentos para elas. Mas a surpresa é, ou não tão surpreendente para quem conhece a história bíblica, que chega no ponto que Deus fala para Judá, fala, Judá, você aqui que até se mantém um pouquinho mais firme com Deus, tal, você se desviou, você rejeitou a lei, os decretos, né, a palavra de Deus, você se entregou aos seus falsos deuses. E esse Amós que vem de Judá, então Amós está vindo, o profeta que nem era profeta, está chegando ali em Israel para falar, tem uma má notícia para vocês. Mas ó, Deus já falou com a gente primeiro, tá? Então a gente pisou na bola, eu preciso, como irmão, eu preciso falar com você. E é dessa forma que eu tô para você, meu irmão, e que depois nós, como irmãos, precisamos conversar com outros irmãos e orar e, enfim, agir, fazer também para dar exemplo. É chegar com uma má notícia assim de que Deus tem um limite para a maldade. Não é que ele goste, mas sabe quando chega no limite ele fala. Não é que ele goste do nível 1, do nível 2, não. Mas ele é paciente, ele segura a punição, a disciplina, o castigo devido para a maldade, ele segura pacientemente. Mas tem hora que a gente chega no ponto. Por isso é que, de novo, nesse trecho, agora que o julgamento chegou para Israel, a gente pode se colocar também aqui no lugar. Ele fala assim: por 3 transgressões de Israel, ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque. E aí ele dá as razões. São algumas transgressões ou erros. Deus queria essa direção e o povo foi para essa, enfim. Então, por 3 transgressões, até mesmo 4, né? 3 mais 4, 7. Deus criou o mundo em 7 dias, ou se você preferir, em 7 ciclos criacionais. Mas o fato é que Deus esteve no controle da criação, mas ao sétimo, no sétimo dia, no sétimo ciclo, naquele momento do número 7, naquele momento que ele fala assim, ó, tá tudo feito, tá tudo perfeito, no sétimo dia descansou e viu que tudo era bom, falou, esse é o dia de plenitude. Então Deus vira isso aqui, ele vira esse conceito e coloca esse espelho na cara do ser humano e fala, por 3 transgressões, até mesmo por 4, então por 7, você foi plenamente ruim. Você perfeito, perfeito horroroso, perfeito de ruim que você está vivendo. Você conseguiu atingir a plenitude, a perfeição do mal, né? Então a gente fica meio aturdido de ver Israel, Judá, ouvindo essa bronca de Deus e Israel ouvindo essa bronca de Deus. Mas a gente não pode ficar tão surpreso se a gente já viveu um pouquinho da vida e já olha para nós mesmos e fala: é mesmo. Tem hora que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus consegue ser pior do que aquele que não conhece a Deus. De tão afastado que está da vida de Deus e da ética do reino. E as transgressões que Deus está levantando aqui começa com amor ao dinheiro. Eu não vou ler o texto, porque aí fica com você, para você ler Amós 2, de 6 a 16.
mas a primeira coisa que ele ressalta é o amor ao dinheiro e o desprezo à pessoa. E logo depois disso ele já vai para o desprezo ao pobre, ao necessitado, ao oprimido. É um desprezo, é uma opressão e é um descaso e um não vou ajudar a pessoa que faça por onde. Enquanto você está bem e o outro está lá lascado, caído na sarjeta, a gente consegue olhar como se fosse uma coisa e Deus está olhando aqui falando, como é que pode o meu povo viver isso? E daí ele vai para a imoralidade sexual. Olha onde está o desprezo ao oprimido. Está dentro tá encaixado num sanduíche de idolatria ao dinheiro e imoralidade sexual. Ali o recheio é o desprezo àquele que não tem como se cuidar de si mesmo. Então ele fala de moralidade sexual. É um caso que ele ressalta, né? Pai e filho possuem a mesma pessoa, a mesma mulher, enfim. Mas é só para dar um exemplo da imoralidade sexual. E Deus está preocupado com isso? Nossa, se está. Ele criou o homem, ou ele criou o sexo para o desfrute. Não é para ficar, não pode, nossa, não pode falar que pecado. Não, sexo é de Deus. E ele criou. É por isso que é bom, mas é para ser entre o homem e a mulher. E aquele que não vai estar no casamento, e aquele que não vai estar vivendo isso, vai ter um poder de Deus para viver a solteirice para a glória de Deus. Tirando esses casos, a norma de Deus é homem, mulher para a glória de Deus, o sexo ali. Então ele fala da imoralidade sexual, ele fala de idolatria, e não é só o objetinho lá que as pessoas, pequeno elefante, ou pequeno não sei o que, ou a imagem de alguém. É o que o seu coração e o meu coração deseja loucamente. Aquilo que faz a gente ficar muito feliz quando tem, e quando perde a gente se joga no chão e fala, não quero mais viver. Idolatria, e Deus levanta e fala disso. Vocês estão se jogando em qualquer altar. Então, é da nossa vida também, o altar do nosso coração. Qualquer coisa a gente está falando, é isso, pronto, é isso, é tudo para mim, essa pessoa, essa situação, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. E por fim ele fala, vocês calaram os profetas e desviaram e corromperam os homens consagrados. O que Deus esperava desse povo? Coisa muito diferente, porque ele falou, eu tirei vocês da escravidão, de um povo idólatra, e para colocar vocês na terra de um povo que tinha atingido a medida da maldade, os amorreus que fala no texto. Eles já tinham sido perversos assim num nível que batia no teto, voltava, batia de novo. Sacrifício de criança para mais. E a gente acha estranho hoje aborto, né? Legalizado. Já tinha naquele tempo e Deus falou não, e Deus tirou os amorreus daquele lugar para a maldade não se espalhar, não fazer mais mal para as pessoas, e colocou Israel ali. Acontece que Israel agora está fazendo mal e Deus está falando, eu não acredito que vocês estão fazendo isso. E não é por falta de aviso. Eu escolhi entre vocês homens para falar do que eu estou falando. E agora a gente pode trazer para hoje que os profetas que Deus fala, aqui ó, a profecia está aqui. A Bíblia, a palavra de Deus é suficiente. Você tem homens e mulheres também que podem ajudar você a entender melhor a Bíblia e não aplicar de forma errada ou viajar na maionese. Mas com gente ajudando, explicando, discipulando, pastoreando, não tem desculpa, só que vocês calaram os profetas. Você faz assim, você muda de página, você não quer ir para a igreja, você não quer ver os negócios, não, lá, e você vai ficar no teu erro. E aí Deus fala assim, portanto, do 13 ao 16, eu vou entrar com providência, eu vou exercer a minha justiça. E aí você lê lá o que ele fala. A resposta de Deus é justiça e é disciplina, como a gente fala na Bíblia. Você tem isso no Antigo Testamento, você tem isso no Novo Testamento, é um princípio que não foi apagado. Em Hebreus capítulo 12, da metade para baixo, ele fala, considerem as dificuldades, certas coisas que vocês passam, como Deus disciplinando vocês. Porque um pai disciplina um filho, você acha que o Pai Celestial não vai fazer isso pelos seus filhos? Para tirar vocês do erro e depois daquilo vocês colherem fruto de justiça e de paz.
Então, é possível que eu e você precisemos de disciplina, de algumas mudanças, algumas conversas com Deus e com homens de Deus que vão estar ali como Amós, falando, gente, não é por aqui, é por ali. E, enfim, é um princípio eterno, mas a gente não pode largar esse texto sem lembrar que o livro não termina sem esperança e a Bíblia não termina sem esperança, porque, de fato, Jesus é aquele que o 13 ao 16 aqui, quando fala que vai ser amassado, tudo bem, Israel foi amassada, foi... Uou! Aconteceu, eles sofreram e demais, e foram espalhados, e foram abatidos, gente morreu, gente sofreu, enfim, mas a gente tem que olhar agora para o principal. Quem foi o principal amassado, o principal receptor da ira divina, o martelo divino que veio em cima da maldade humana? Foi Jesus. Isaías capítulo 53 fala que ele foi o servo que foi moído pelas nossas transgressões. Aqui no meio, quando você vê ali que o cavaleiro não salvará a própria vida, em Isaías 59 também você tem que o servo de Deus, ou o guerreiro de Deus, que é o próprio Deus, falando, ninguém vai fazer justiça? Eu vou. O próprio Deus bota a couraça da justiça, o capacete da salvação, se veste com o manto da vingança e vai para cima. Só que o mesmo cavaleiro da justiça é o servo sofredor. E Jesus é aquele que esse texto diz aqui que não reagiu, não reage diante da disciplina de Deus. Você pode ver nos evangelhos, ele sofre calado, injustamente, mas ele não foge para nenhum lugar, porque daí eu e você podemos escapar dessa ira divina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Louve o Salvador Jesus, aquele que tomou a ira dos céus nele mesmo, mas depois ele apresentou uma nova vida para a gente poder viver coisas bem diferentes do que está escrito aqui. Amém? A gente se vê por aí, tá bom?